Recorded. Então, vamos lá, saudações a todo mundo que entrou recentemente, aos demais, bom dia, Isadora. Vou deixar meu celular aqui, qualquer esclarecimento, vocês podem mandar mensagem aqui no chat, que eu sempre estou correndo o olho aqui, tá? Mais alguém entrando. Bom, então, nós tivemos semana passada uma aula sobre diabetes, né? E aí a gente falou sobre classificação do diabetes, a gente falou sobre o diagnóstico e falamos sobre os sintomas, né? E aí, logo após isso, a Érica da turma A me mandou um estudo de caso. Aí ela falou assim, olha, sobrar um tempinho aí nos reforços, né? Oral metafônico, como diz o pessoal dos melhores do mundo, sobrar um tempinho aí nos reforços, nas aulas de reforço, você traz esse estudo de caso para a gente? Falei, trago sim. E aí eu resolvi trazer hoje, logo no início. Porque a princípio eu ia deixar, mas depois eu estudei ele bem e achei que era interessante da gente fazer um reforço com esse estudo de caso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Só um minutinho, deixa eu achar o arquivo, né, do PowerPoint, que eu fiz um PowerPoint para a gente trabalhar esse estudo de casos. Achei aqui. Ok, esse mesmo. Então, vamos lá. Então, a aula de reforço de hoje, a gente vai acompanhar um estudo de caso de uma paciente, né, que provavelmente é uma paciente real, mas que tem tem um nome fictício, né, para não revelar quem é. É de um estudo de caso feito num curso que a Érica está fazendo de bioquímica. A Érica está aí na sala? Não vi ainda. Estou, Márcia, bom dia. Bom dia. Então, Érica, é um curso de bioquímica, né, que você está fazendo? Era curso rápido, foi 5 dias, era semana da bioquímica, com um mestre em bioquímica. Aí ele dava aula em faculdade, aí ele ofereceu esse curso. Aham. Mas Não, já acabou. legal. Ah, pois é, que pena. Mas se preocupa não, se você fizer um curso da área da saúde na graduação, você vai estudar muito bioquímica. Não sei também se estou no nível. Foi por isso que eu fiz. Por Oi? isso que eu fiz, porque a bioquímica todo mundo fala que é a pior coisa da faculdade. Eu já queria preparar antes para ver se eu vou ver dificuldade e tal, mas parece que é legal. É bem legal. Bioquímica e fisiologia, para quem vai fazer um curso da área da saúde e da área biológica. Só que é assim, tem muitas rotas metabólicas, né? É pesado, é diferente, assim, mas tem gente que gosta, eu gosto. E aí eu preparei esse estudo de caso, ô Érica, eu já vou avisando, né? Tentando pensar num aluno de ensino médio, né? Então, não sei se eu estou lá no nível dessa galera que deu esse curso de bioquímica, não. E nem vou dar bioquímica do superior, porque senão não tem sentido, né? Vocês não vão entender. Vamos deixar a cargo do tempo, né? As informações que vocês têm que receber da maneira que vocês têm que receber. Mas eu tentei me esforçar para poder fazer uma boa análise desse estudo de caso. Vamos ver se vai agradar todo mundo. Se não agradar agora no Enem, vai agradar lá no ensino superior. Mas eu acredito que seja importante que em biologia vocês vejam coisas parecidas ou até talvez mais aprofundadas. Então, vou projetar aqui, né, o slide que eu fiz para a gente destrinchar esse estudo de caso. Então, vamos lá. Eu não coloquei informações, ô Érica, sobre o curso, nem nada, porque eu não tinha, mas depois você me passa para eu postar lá no Moodle com as informações certinhas, né? Não, as pessoas vão achar que isso aí é meu, apesar de que tem o logo lá, né, da instituição, mas eu fiquei sem saber se poderia ter alguma informação. Então, olha só, gente, quando a gente fala em estudo de caso, a gente está falando em pegar um paciente, né? Tomar um paciente, mas tomar no sentido figurado, e aí a gente vai avaliar a condição clínica dele, os exames que esse paciente fez, em alguns casos, algumas situações, a evolução dele,
a gente avaliar esse caso, né? Para a gente ver se esse paciente vai evoluir de maneira positiva, negativa, quais são as implicações. Geralmente, a gente faz estudo de caso com situações bem complicadas, né? Vou dar um exemplo. A gente pega um paciente com diabetes, que ele também é hipertenso, e aí acabou descobrindo que tem intolerância à lactose. É um exemplo hipotético, assim, porque não existe um paciente bonitinho que ele tenha só diabetes, que é uma coisa que eu já vou avisando para vocês. Mas quando a gente falar de doença cardiovascular, de hipertensão, de obesidade, dos mecanismos fisiológicos da obesidade, principalmente, vocês vão entender que tudo está num contexto, né? Geralmente, pacientes obesos, geralmente, não quer dizer que é uma obrigatoriedade. Para ninguém sair na rua apontando o dedo e falando assim: ah, você é obeso, você tem diabetes. Não dá para falar isso. Mas, assim, geralmente, pacientes obesos, eles têm diabetes, eles desenvolvem diabetes tipo 2, hipertensão e algum tipo de doença cardiovascular, como dislipidemia e aterosclerose. Mas existem situações em que esse estágio não chega, tá? Então, é muito difícil a gente avaliar um paciente, achar que ele vai ter só diabetes. Ele sempre vai ter uma comorbidade associada. Em outras doenças isso pode acontecer, né? A pessoa pode ser obesa, ter diabetes, desenvolver câncer, né? Ou então situações corriqueiras, desde muito jovem, tinha intolerância à lactose, como eu falei, cresceu, se tornou obeso, ou mesmo desde a infância desenvolveu hipertensão. Então é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha somente uma patologia crônica, tá? A não ser que seja um caso em que a pessoa tenha só câncer. Isso já é mais comum. Mas se a gente, né, dá uma olhada de forma mais aprofundada, a gente vai ver que tem outras doenças interagindo aí nesse processo de adoecimento. Então, a gente pode ter, por exemplo, o indivíduo que ele seja obeso e também tenha depressão, ou transtorno de ansiedade. E aí tem que fazer o uso de uma medicação, mas que não pode interferir lá na medicação que ele toma para pressão alta, por exemplo. Né? Então, esses estudos de caso são mais aprofundados. O de hoje é um estudo de caso bem teórico, porque é uma paciente que tem somente uma doença que a gente vai descobrir qual é. Não, gente, eu pedi para avisar, vocês me desculpem. Aqueles exercícios, deixa eu até explicar o que aconteceu. Antes de voltar, antes de começar o estudo de caso, eu peguei uma lista que eu já tinha, que era uma prova, entendeu? Mas assim, eu só dei aquela prova porque tinha muito texto, além das aulas lá do Moodle, e estava uma prova com uma questão do Enem, que eu até mostrei aqui para vocês. Só que eu mandei à noite, aí eu estava realmente muito cansada. Eu tenho estado muito cansada esses dias, porque eu estou todo dia acordando às 6 da manhã, começo a trabalhar às 7, mexendo nas aulas, estou lendo uns livros aí para poder preparar minhas aulas, uns livros novos, e estou indo dormir 11 da noite, meia-noite, assim, trabalhando. Então, esse dia era a última coisa do dia que eu estava fazendo, muito cansada, e eu esqueci, não me atentei ao fato de que lá estava escrito prova e de que estava pedindo para ser manuscrito. É porque é uma prova que eu dei numa outra turma para eles fazerem em casa, né? Tipo um trabalho mesmo, por isso que tem tanto texto, né? Para ler, para eles entenderem, tal, porque a questão toda não é uma competição de passa ou repassa, né? Para ver quem termina mais cedo. Isso tem seu lugar também, é legal fazer. Mas, assim, era uma prova para fazer em casa, para a pessoa pensar, discutir aquilo, é outra abordagem, né? Que é tão boa quanto essa mais rápida. E aí ficou lá o manuscrito, entendeu? Que eu queria que eles escrevessem mesmo e tal. Mas aí, no caso de vocês, não é necessário, tá? Agora, assim, eu só acho o seguinte: quem vai digitar e passar para o colega o arquivo para ele não ter que fazer,
está colaborando com ele, né, diminuindo o trabalho dele, mas não está colaborando com o aprendizado dele, né? E a gente já viu que esse conteúdo é um conteúdo que cai no Enem, né? Então, assim, é um conteúdo importante. E não adianta a gente pensar que esse livro agora vai estudar depois, que a gente não vai estudar depois, não vai ter tempo para isso. E quem está pegando do colega digitado para mandar para mim, achando assim, nossa, isso é uma vantagem, não tive que fazer, ganhei os pontos, é uma besteira também, porque eu vou falar igual um professor amigo meu fala. Essas pequenas contravenções não vão mudar em nada a minha vida, mas vão mudar muito a vida de vocês. Porque vocês é que estão na batalha. Eu estou na batalha por outras coisas, sabe? Para não perder dignidade no trabalho, para o funcionalismo público não ser sucateado, para as minhas aulas continuarem com qualidade, para os meus alunos terem educação de qualidade, né, em todos os aspectos. E vocês estão na batalha para fazer parte, né, desse corpo de profissionais que fez o ensino superior, que vão passar numa universidade boa, que vão se formar, fazer mestrado, doutorado, e vão vir trabalhar com a gente. Então, ou não, mas pode vir um dentista, pode vir, não um psicólogo, não precisa ser professor nem nutricionista. Mas, então, assim, quem vai copiar do colega, isso aí fica muito a cargo de vocês, sabe? Eu acho que a gente tem que batalhar por aprendizado, e cada um sabe o que faz. Então, pode ser digitado, sim. Não tem essa necessidade, mas eu pedi para avisar nos grupos da turma. Eu acho que vocês não devem, quem está em dúvida, talvez não tenha pegado o recado lá. Mas vou reforçar aqui: não precisa ser manuscrito. Pode ser manuscrito, mas também pode ser digitado. Mais alguma dúvida? Ah, Isadora, não faça pergunta difícil, não. Está marcado lá no Moodle. Eu acho que é para o dia 5, que eu acho que eu dei 8 dias. Mas está lá no Moodle certinho. Que eu sempre faço esse agendamento. Se eu não tiver feito, alguém me fala, porque pode ser o cansaço. Mas eu lembro de eu mudando a data e colocando 23h59. Porque, se eu não me engano, a nossa aula é no dia 6, né? Aí eu deixei até 23h59 do dia 5. Tá bom? Porque aí, quando a gente for falar de dieta terapia, outra questão, outra atividade. Ah, Isadora, faz a agenda do Gmail aí, que eu também tô bem cansada, não tô entendendo esse ano, não. Um cansaço físico, que eu, sei lá, idade também, né? Mas, enfim, eu tô feliz que eu tô fazendo muita coisa do trabalho. Então, vamos lá. Olha só. Para cursar a educação, não conheço esse portal, mas eu gostei desse estudo de caso. Queria agradecer a Érica por ter cedido ele para a gente discutir aqui em sala. Quem quiser mandar outros também, só me manda com antecedência, pelo amor de Deus, que eu estou em cima desse estudo de casa há 4 dias. Porque assim, eu não queria vir aqui engabelar, entendeu? Eu queria dar umas explicações dentro do contexto bioquímico. Aí eu tive que ler um monte de TCC, artigo, para colocar as informações certas. Porque nem tudo que a gente acha aí na internet, sabe, é verdadeiro. Então, vamos lá. Para quem é fã de Harry Potter, né? Hermione, 42 anos, Hermione envelheceu. Hermione, 42 anos, sexo feminino, estudante de Hogwarts, não, me desculpe a pronúncia, sem senhora prévia de diabetes mellitus, porém, possui um de seus familiares de primeira geração, que foi diagnosticado há 10 anos. Eu até nem coloquei isso, não, mas a gente vai falar sobre isso também, né? Então, ela é uma mulher de 42 anos, uma mulher adulta, né? Mas que ela não tem diabetes a princípio, mas ela tem um parente de primeiro grau aí, pode ser a mãe dela, o pai, né? Que tem diabetes e foi diagnosticado há uns 10 anos. Então, é alguém também que foi diagnosticado em idade adulta, né? Pode ser o irmão dela, enfim. Nesse ano de pandemia, um ano completamente atípico, Hermione começou a apresentar um quadro de perda de peso. Poliúria. Poliúria é quando a pessoa começa a urinar em excesso. Ela tem muita diurese, né? Poliúria ou diurese.
polidipsia, uma sede muito intensa, né? E polifagia, está comendo muito. A pessoa está com apetite assim, muito exagerado, comendo muito, comendo toda hora, comendo grandes quantidades. Apresentou também uma piora significativa quando resolveu procurar ajuda médica. Significativa, vírgula, né? Quando resolveu procurar ajuda médica, ou seja, aí a partir desse momento ela resolveu ir ao médico. Ela começou, com certeza, a sentir um cansaço, né? Os sintomas exagerados, o hálito de acetona, né? Dentre os vários exames laboratoriais feitos, um chamou atenção. Não falou qual exame. A glicose dela está 452 miligramas por decilitro. E aí agora a gente vai discutir esse estudo de caso. E aí eles pedem o seguinte: descreva o distúrbio, bem como a explicação de cada um dos sintomas do paciente. Então vamos lá, tá? Distúrbio da paciente Hermione. Provavelmente, gente, é diabetes. E aí, vocês podem ir anotando aí. Provavelmente é diabetes e diabetes mellitus tipo 2, tá? Por que diabetes mellitus? Porque depois eu vou passar um negocinho lá para vocês lerem sobre diabetes insípidos, tá? Mas não vem ao caso agora, não. Porque senão eu vou ter que dar uma aula e não tem tempo. É ensino remoto. Então, assim, provavelmente é diabetes mellitus e tipo 2. Por quê? Porque ele surgiu quando a paciente já apresentava uma idade, não digo mais avançada, porque é a minha idade é uma idade ótima, né? Mas não é mais uma jovenzinha. Então, ele surgiu após os 30 anos e não surgiu lá na primeira infância, na adolescência. Então, não é diabetes juvenil, porque dificilmente esse pâncreas dela ia aguentar ficar aí 42 anos sendo atacado pelo sistema imune e não desenvolveria diabetes. Então, assim, não falou aí, mas eu acredito que essa paciente, ela tem 42 anos, de peso, provavelmente, e mesmo não tendo vários casos na família, ela tem um parente em primeiro grau que tem, que pode ser o pai, pode ser a mãe, né? Então, assim, isso leva ela a ter o quê? Uma predisposição a ter diabetes. E aí, a partir do exame, por que que a gente justifica que ela é diabética? Porque quando a gente pega aqui a glicemia de jejum, né? Aí a gente olha aqui, diabetes mellitus, né? Tem que ser um valor acima de 126. Então, se ela fez uma glicemia de jejum de manhã, e o dela deu, se eu não me engano, 452, então tem que ser acima de 126, ela está diabética. Se ela fez aquele teste de tolerância oral à glicose, ou teste oral de tolerância à glicose, de 2 em 2 horas, para fazer a curva glicêmica, a gente olha os valores aqui para ser diabético. Cadê meu. Peraí. Cadê? Ah, tá aqui, cursor. Para ser diabético é acima de 200. E ela está com mais que o dobro, né? Então, se ela tiver feito uma glicemia de jejum, tá diabética. Se ela tiver feito um teste oral de tolerância à glicose, ela tá diabética. E, por fim, se ela tiver feito uma glicemia casual, opa, gente, peraí. Isso. Eu sou ótima com tecnologia. Vamos lá. Se ela tiver feito uma glicemia casual, que é aquela que você chega no hospital, espeta o dedinho e coloca no glicosímetro, né? Que valores a pessoa tem que ter para fazer essa glicemia casual, independente do horário, estar diabético? Acima de 200, né? Com sintomas clássicos, sintomas associados. E ela tem poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, né? Recente, assim, repentina, sem fazer dieta, né? Porque quando a pessoa está fazendo dieta, exercício, é óbvio que ela vai perder peso. Mas, assim, se a pessoa não está fazendo dieta, não está fazendo exercício, está comendo muito e está perdendo peso, tem algum distúrbio, que pode ser diabetes.
Então, a explicação, né, é que a paciente apresenta desequilíbrio no metabolismo de glicose, porque a glicose sanguínea dela está muito alta, então tem um desequilíbrio aí, gerando hiperglicemia. O exame de glicemia casual apresenta-se acima de 200 miligramas por decilitro, associado a sintomas clássicos de diabetes. Por que eu coloquei glicemia casual? Porque não falou em qual exame ela fez. Falou só que ela foi ao médico e fez o exame. Ela pode ter ido ao hospital ou no consultório médico, ele furou o dedo dela, colocou no aparelhinho, que a gente já viu na aula passada, e viu que estava esse valor muito elevado. Mas se ela fizesse de jejum, ia dar elevado. Se ela fizesse um teste de tolerância oral à glicose, também ia dar elevado. E ela seria classificada como diabética nos 3 tipos de exame. Então, daí a gente vê que essa glicemia dela está muito alterada, tá? Está muito elevada, tá bom? Esse aqui eu tirei de um artigo da Sociedade Brasileira de Diabetes, se eu não me engano, né, que eram diretrizes 2014 a 2015, que se mantém ainda. Agora, vamos falar dos sintomas. Mas antes de falar dos sintomas, para a gente entender por que, que o diabético tem esse sintoma, a gente tem que entender como funciona o organismo de uma pessoa sadia. Vamos lá. Então, aqui a gente está falando de uma pessoa sadia, tá bom? Uma pessoa que não tem diabetes. Então, vamos acompanhar os números com esse esquema. Número 1, o estômago converte alimento em glicose. Assim, né? Já começou errado, porque não é bem o estômago. Aí a gente sabe que a gente começa a digestão de carboidrato na boca, pela amilase salivar. O estômago, ele vai macerar, ele vai, né, digerir mecanicamente essa comida, pegar um alimento num pedaço maior e fragmentar ele em pedaços bem pequenos, para os nutrientes saírem com mais facilidade. E lá no intestino delgado, iniciando aí no jejum, no jejum? No jejum, não, no duodeno, não? Anatomia zero. Iniciando no duodeno e continuando no jejum em ilha, a gente vai ter o quê? O processo digestivo para todos os nutrientes, carboidrato, proteína e lipídio. Então, substitui esse estômago por intestino delgado, tá? Mas aí, lá no intestino delgado, as enzimas digestivas vão converter moléculas grandes de amido em moléculas pequenas de glicose. Ok, fechou. Feito isso, a glicose vai ser absorvida aqui no intestino delgado. Até então, a insulina não está fazendo nada, não, tá? É só enzima digestiva secretada pelo pâncreas. É pelo pâncreas, mas não é insulina, é enzima digestiva, tá? Sucos digestivos. Aí, o número 2, a glicose vai entrar na corrente sanguínea. Então, ela vai ser toda absorvida lá no intestino e vai, né, pela veia porta, vocês já conhecem lá de anatomia, direto para o fígado, né? Nesse meio tempo, gente, quando a gente vai digerindo os alimentos, o próprio intestino, principalmente a colecistoquinina, vai estimulando o pâncreas, né? Aqui, ó, em laranja, para ele produzir insulina. Tipo assim, ó, tô digerindo um carboidrato aqui no intestino. Começa a produzir insulina aí, porque vai lotar a corrente sanguínea de glicose. E é o que acontece. Aí vem esse azul aqui, cheio de glicose para a corrente sanguínea, e aí o pâncreas entende esses sinais que a gente está comendo, que a gente vai absorver muita glicose, produz insulina, que é essa verdinha aqui, ok? Aí, se a gente não tem diabetes, o que acontece? Essa insulina vai transportar a glicose para dentro da célula, tá? Agora, se a gente tem diabetes no número 4, o que acontece? A glicose não é transportada para dentro da célula e o excesso fica na corrente sanguínea, tá bom? Então, o mecanismo principal aí para o indivíduo sadio é o quê? Para a gente entender melhor. A gente tem aqui uma célula e a gente tem um receptor de insulina. A insulina não sai agarrada na glicose, não.
ela vem aqui no receptor que ela tem nas células. A maioria das células tem esse receptor de insulina, só algumas que não precisam dele. E aí a gente tem aqui uma entrada que é o transportador de glicose, que são aquelas proteínas transmembrana. Não sei se vocês lembram de biologia. Quando a gente estuda a membrana celular, tem aquelas proteínas transmembrana, que parece uma castanha do Pará num chocolate talento, ultrapassando o chocolate todo. Tinha uma professora que dava esse exemplo no Colune. E aí, essas proteínas transmembrana, elas vão o quê? Quando a insulina liga no receptor, dá o clique e fala, né? Tem glicose aí. Aí essas proteínas se abrem e a glicose entra. Isso é o que acontece normalmente no indivíduo sadio. Agora a gente vai entender como que ocorre nos diabéticos, né? No diabetes tipo 1, tem duas maneiras, mas só para vocês entenderem melhor os sintomas. No diabetes tipo 1, não tem produção de insulina. Zerou, acabou, não tem. O pâncreas, cansei, desisti da vida, não aguento mais produzir insulina. Não produz mais. Aí, olha, o receptor de insulina está aqui, ó, esperando a insulina. E a glicose que a gente está comendo está aqui do lado de fora, esperando para entrar. Só que como não tem insulina para ativar esse receptor, a glicose não entra na célula e fica no sangue. Mas, Márcia, gente, mas tá ali, tá colado ali na tá, e ali vai ficar e depois vai para o sangue. Quer dizer, já tá no sangue, né? Porque tudo, os tecidos são irrigados por corrente sanguínea. E ela não entra. Não entra. E aí a pessoa começa o quê? A célula não tem energia da glicose, que é a nossa principal fonte de energia, e aí o corpo fica sem energia. Gravem isso. Não tem produção de energia da glicose, que é a primeira saída para a gente entender um dos sintomas, tá? Tem receptor de insulina, tem glicose, a célula está bem. Geralmente, no tipo 1, esse indivíduo é um indivíduo magro, mas não vai ter energia da glicose, porque ela vai ficar em excesso no sangue. No diabetes tipo 2, é parecido, só que tem uma outra situação. O que acontece? Na pessoa saudável, né? Lembrando de novo, a insulina vem aqui, liga no receptor, tá? E aí abre aqui do outro lado, um dispositivo, uma proteína transmembrana, vai abrir, a glicose vai entrar, ela vai fechar. E aí ele vai oxidar a glicose até transformar em energia. Igual vocês viram com o Denise lá no primeiro ano. Né? Ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e transformando glicose em ATP. Ok? E devem ter visto em biologia também, que isso é matéria de biologia. Opa, pronto. Aí no diabetes tipo 2, o que acontece? Os receptores aqui não estão disponíveis, porque o pâncreas, num dado momento, principalmente no início do diabetes tipo 2, ele produz insulina sim. Depois de um tempo que a produção vai diminuindo, vai ficando ineficaz, porque ele vai ficando esgotado. Mas, no princípio, ele produz sim a insulina aqui. Não tem problema de ausência de insulina. O que acontece no tipo 2 é que o receptor não está disponível, principalmente nas células adiposas. Como eu falei, a célula está tão grande que o receptor afunda lá para dentro. Também não tem como afundar lá para fora, né? Pleonasmo, português. A minha aula também é português. Mas ele afunda e ele fica inacessível. A insulina não consegue chegar no receptor e ligar. Aí fica na corrente sanguínea um excesso de insulina, um excesso de glicose, né? E aí, tá vendo? Tem até um receptor de insulina aqui disponível, mas geralmente são poucos que ficam disponíveis, pouquíssimos. E aí a maior parte da glicose fica aqui do lado de fora. Aí a glicose não entra nas células, gerando hiperglicemia também. E aí a gente não tem energia da glicose também. Tem alguém me perguntando alguma coisa. Oi, Gabi.
Mas, se o paciente tem uma perda de peso súbita, porque o corpo está usando as proteínas musculares e os lipídios do tecido adiposo como energia, justamente, Gabi, você acabou de traduzir aí maravilhosamente bem uma das causas, né, dos sintomas do diabetes. Por isso que eu estou falando como que é no indivíduo saudável e no indivíduo diabético. Então, assim, por que o corpo não tem energia da glicose? Por quê? Aí, antes de chegar na sua conclusão ótima, Gabi, vamos voltar lá um pouco na bioquímica do primeiro ano. A glicose tem que entrar dentro da célula. Todo mundo entendeu isso, né? Aqui no sangue, gente, ela só faz prejudicar, tá? Quando a gente falar de complicações, eu posso pegar uma aula de reforço para falar de complicações, como a retinopatia, amputação de membros, né? Mas, assim, no sangue, ela não dá energia para ninguém. Para ninguém. Nem, assim, sei lá, para a célula do sistema imune, que fica rodando no sangue. Ela realmente vai ser um prejuízo para a saúde, né? E aí o que me acontece? Mas dentro da célula, esse aqui é a respiração celular. O que a glicose faz dentro da célula no indivíduo sadio? Ela entra, esse amarelo aqui todo é a célula, tá? Ela entrou, pronto, é um indivíduo sadio. Aí, assim, tem uma etapa no citossol, ou no citoplasma, né, da célula, que vocês conhecem muito bem, que chama de glicólise. Lise, L-I-S-E. Lise é quebra. Então, quando a gente fala assim, ou então ise ou ase, lise ou ase. Então, glicólise é a quebra da glicose. Protease é uma enzima que digere, que quebra, fragmenta proteína. Quinase é uma enzima que vai o quê? Quebrar ligações de fósforo. Fosfoquinase, ok? Então, na glicólise, essa glicose, esse açúcar que eu comi, que entrou dentro da minha célula, ele vai ser transformado numa outra substância. Não precisa decorar, é só vocês entenderem o que eu quero dizer. Deixa para decorar lá na graduação. Mentira, vocês vão ter que entender também. Então, assim, essa glicose, esse açúcar, vai ser transformado em piruvato, tá? Ou ácido pirúvico. A gente chama de piruvato. Nessa transformação, a glicose já produz duas moléculas de ATP. Então, assim, ela já chega na célula, chegando. Não, vão mudar a minha estrutura química, eu vou me transformar em piruvato, entendeu? Já vou produzir dois ATPs, né? Quem dera se na graduação fosse só esse exemplo bonitinho, mas preparem-se que é legal. Aí, depois que ela se transformou em piruvato, esse piruvato vai entrar na mitocôndria, vai se transformar numa substância chamada de acetil-CoA. É o açúcar, mas com outro nome. Transformou, virou outra substância. Esse acetil-CoA, ele vai entrar num ciclo muito famoso, que é o ciclo de Krebs, tá? E aí, nesse ciclo de Krebs, uma rodada que ele dá, ele produz dois ATPs. Depois, as substâncias que são formadas aqui nesse ciclo de Krebs vão passar, na verdade, vai liberar átomos de hidrogênio, não estou querendo complicar, só precisa entender. Vai liberar umas substâncias aqui, átomos de hidrogênio, que vão passar nessas bolinhas coloridas aqui, que são proteínas da chamada cadeia transportadora de elétrons. Por isso que eu estou falando em átomos de hidrogênio, que esses elétrons do hidrogênio vão passar aí, nessas bolinhas coloridas, e aí nessa cadeia transportadora de elétrons, esse açúcar que entrou na célula vai fazer a festa, que aí essa molécula de glicose vai produzir de 32 a 34 ATPs. Isso acontece todo dia com vocês. Vocês comem um pão, ele é digerido no intestino, vocês absorvem glicose, ela entra nas células de vocês,
ela vira piruvato, produz 2 ATPs, ela entra no ciclo de Krebs, produz mais 2 ATPs, né? E aí ela vai para a cadeia transportadora de elétrons, produz mais 32, dando um total aí de, em média, 36 ATPs, cada molécula de glicose. E é esse ATP, essa adenosina trifosfato, essa ligação de fosfato, que tem muita energia para manter o nosso corpo vivo. Então, isso acontece com o indivíduo sadio, tá, Gabi? Que perguntou aí. Agora, vamos ver o que acontece com o diabético. Alguém responde aí para mim no chat. O paciente diabético, a glicose dele vai entrar dentro da célula? Isso aqui é alguém sadio, a glicose está lá dentro da célula. Não. Então, isso aí vai acontecer no paciente que tem diabetes? Não. Então, para o paciente que tem diabetes, ó, ele não vai receber energia. Aqui mais X, que é mais ATP, né? Ele não vai receber energia da glicose, porque só acontece isso dentro da célula, não acontece fora, né? E aí, como a glicose não entra na nossa célula, na nossa não, né? Credo. Como a glicose não entra na célula do diabético, né? Não há formação de ATP, nem na glicólise, nem no ciclo de Krebs e nem na cadeia transportadora de elétrons. E aí, Gabi, né? Isso mesmo, Maria Luísa, ele não vai produzir ATP por meio de glicose. A bioquímica tem disso, tá? Os nomes muito parecidos, a gente fica doido. Não é que é difícil, é confuso, é diferente. Então, ele vai ter que tirar energia de onde? Falem aí para mim. Da gordura do corpo, do tecido adiposo? Do tecido adiposo e dos músculos. Antes de passar, deixa eu responder, Emanuele e Sofia aqui. Sofia, o que acontece com o pré-diabético? O pré-diabético, ele tem alterações muito pequenininhas, assim, de glicose. Então, ele está no início de uma resistência à insulina. O que isso quer dizer? Que a maioria, vamos voltar naquela figura lá do diabetes tipo 2, a maioria dos receptores do pré-diabético estão funcionando. Um ou outro que está começando a mascar, entendeu? Aí ele continua produzindo energia, grande parte da energia, a partir da glicose. Por isso que o pré-diabético não perde peso rapidamente. Porque a glicose que ele está comendo, a grande parte dela ele está produzindo energia. O diabético, não. O diabético tipo 2 já é o contrário, olha. A gente tem aqui receptores inativados e a minoria que vai estar funcionando. Aí, por isso que esse aqui é o quadro de quem é diabético tipo 2 e tipo 1. Porque o tipo 1 também, a glicose, qualquer diabetes, a glicose não entrou, vai acontecer isso. A respiração celular, né, respiração que ocorre dentro das células, que é respiração celular, nada mais é do que oxidação de glicose, queima de glicose, quebra de glicose para produzir ATP. Não vai ocorrer. Ok? Ah, esse marrom é mitocôndria, tá? Eu acho que eu não falei. Não falei, sim. Ok? Ô, Márcia, então quem tem diabetes, não há quebra de glicose? Justamente, dona Sara Renata, não há quebra de glicose na maioria das células, tá? Porque a gente tem algumas células como suprarrenal, do tecido suprarrenal, algumas células do cérebro que não precisam da insulina. Aí conseguem utilizar a glicose. Algumas células musculares também, tá? Quando a gente for falar de tratamento, numa aula de reforço, a gente vai falar dos receptores GLUT4, enfim. Aí consegue captar uma parte, mas não consegue captar tudo. Principalmente quando a pessoa come muito alimento rico em glicose. Que vocês já sabem, né? Que pode ser quer dizer, vocês da nutrição, que pode ser o açúcar, que a gente adoça um suco, como pode ser um pedaço de pão, né? Que tem amido, mas que vai virar glicose. Aí é por isso que a gente tem que fazer os tratamentos
em quem é diabético para ele conseguir utilizar essa glicose que ele vai ingerir. E aí a gente diminui o que ele está comendo num nível normal, uma quantidade normal, e começa os tratamentos, com exercício e medicação. Ok, todo mundo acertou em músculos e tecidos de pouso. Isso mesmo. Então vamos ver aqui, ó. O que acontece na perda de peso, gente? Outro esquema bonzão aí para vocês entenderem. Primeira coisa, vamos voltar aqui. Todo mundo entendeu, né? O indivíduo está diabético, o Joãozinho está diabético. E esse é o corpo do Joãozinho. Joãozinho não tem energia de glicose. Só que o Joãozinho não pode morrer, né? Joãozinho não quer morrer. E o nosso organismo, vocês devem ter estudado isso em biologia, se não estudaram ainda ecologia, a parte de adaptação, de seleção natural, vocês vão entender isso na natureza. Os animais e as plantas, os seres vivos, biologicamente, eles têm uma tendência muito forte a querer sobreviver. Você pode ver que você tem uma plantinha no quintal, você demora, assim, 5 dias para regar a plantinha. Ela vai murchando, aí você pensa, morreu. Aí você joga meia caneca de água, no outro dia ela está maravilhosa. Por quê? Porque ela vai se adaptando, diminuindo o gasto energético, porque na primeira oportunidade que tiver água e nutriente, ela vai sobreviver. Os seres vivos, animais, também são assim. Cachorro, gato, periquito, papagaio, a gente, né? A gente fica na fossa, na merda, com perdão da palavra. Mas aí a gente vai criando umas cascas, né? Umas resistências para a gente tentar sobreviver aquilo ali, né? Biologicamente falando. Emocionalmente também. O problema é que o biológico, você dá um pouquinho de água e comida, a pessoa volta, né? O emocional, às vezes, não volta rápido, ou não volta sozinho. Mas não vamos falar de emocional, não, fala de bioquímica. Então, o que acontece com esse indivíduo com esse organismo que não tem energia de glicose, que é a principal fonte de energia? Por que é a principal? Porque gordura é fonte de estocagem. Gordura é armazenamento para períodos difíceis. Tanto é que vocês já devem ter ouvido aquela teoria, né, de que a gente tem vários casos de obesidade na sociedade, porque os nossos antepassados pré-históricos, que tinham predisposição à obesidade, ao excesso de gordura, eles sobreviveram mais. Porque quando chegou aquele período de frio, igual está agora, ninguém tinha uma caverna igual essa que eu estou morando aqui. Né? Era uma caverna fria, não tinha janela, não tinha cobertor, não tinha travesseiro, entendeu? Para poder colocar a cabecinha. Não tinha comida no iFood que você pedia, chegava comida. Você tinha que caçar. No inverno não dava para caçar. Então, se você não tivesse caçado antes, quando a comida ia acabando, as pessoas iam morrendo de fome. Então, os que tinham reserva de gordura sobreviviam mais, né? Essa é uma teoria. Então, assim, gordura nunca foi feita para ser gasta. Por isso que é difícil emagrecer. Porque quando a gente se propõe a emagrecer, você está lutando contra o seu organismo, que está dizendo assim, não tira essa gordura daqui. Ela é uma reserva. Quando a Márcia estiver passando fome, eu vou usar essa gordura. Ok? Agora, a glicose, não, glicose é uma moeda rápida, que forma ATP para a gente gerar energia. Então, primeira coisa que acontece, lembra que a gente guarda glicogênio no fígado? Né? Quando a gente, lá do primeiro ano, que vocês viram com a Denise, a glicose entrou no sangue, ela tem 2 caminhos. Ela vai para o fígado, aí uma parte ela vai fazer glicogênio no fígado, outra parte glicogênio no músculo, 3 caminhos. E outra ela vai para as outras células. É esses os caminhos da glicose, são esses. Então, na hora que a glicose dentro da célula começar a baixar, aí o fígado começa a transformar glicogênio em mais glicose, porque ele não entende. Ele não entende que está faltando é a ação da insulina, ou então a insulina não está conseguindo agir.
Ele só entende assim, gente, está passando fome, vou liberar glicogênio. Aí aumenta mais a glicose sanguínea, que não entra dentro das células, ok? Aí o que acontece? O fígado manda um pouco de glicose para o cérebro, que o cérebro precisa, e ele não vai precisar de insulina na maior parte, mas aí ele ativa também, né? Essa queda de glicose ativa também a quebra de gordura no tecido adiposo. E aqui embaixo, a quebra de o quê? De proteínas para se transformar em aminoácidos e gerar energia. Porque a gente consegue fazer energia a partir de gordura e de proteína. Mas a proteína construtor vai para o músculo. A gordura reserva vai para a minha barriga, né? E muito. Mas aí, quando está faltando energia para a célula, ela aciona e fala, gente, fígado, tecido adiposo, músculo, eu preciso de energia. O corpo precisa de energia. Aí ela transforma a gordura em energia, transforma a proteína do músculo em energia e a pessoa perde muito peso. Quem conhece um paciente diabético, na fase inicial da doença, a grande maioria deles perde, assim, 12, 15 quilos num espaço curto de tempo e sem saber por quê, porque não está fazendo dieta. Tem muita gente até que desconfia que está com câncer. Por quê? Porque a pessoa fica fraca, ela não tem gordura, mas ela também não tem músculo, né? Vai diminuindo a reserva muscular. E aí ela perde peso. Por quê? Porque não tem glicose dentro da célula para ser oxidada, para ser transformada em ATP e depois ser desfosforilada e ser transformada em energia. Ranço do que, gente? Que a gente sofre mais emagrecer, tem gente que fica 7 dias sem comer e caminha para a morte. Sofia, por aí. A Sara perguntou, já respondi. Mas aí, eu estava falando ontem que no segundo ano, né, sobre cabelo, né, que meu cabelo já tem uns 2 anos que eu tirei toda a química e ele tá assim grande, né, mas ele enrola, então ele só fica aqui no ombro. Aí vai me dando uma agonia, um desespero, a vontade de colocar uma peruca, um aplique no salão lá em Belo Horizonte. Eu vou movimentando todo mundo. Aí tinham meninas da mesma sala, com cabelo igual ou parecido, e aqueles cabelos igual Rapunzel, e elas falando assim, ai, que eu tenho que cortar, que o meu cresce demais. Aí eu falei assim, gente, o meu cresce. Olha a raiz branca aqui. É só pintar. Há 20 dias que eu pintei, a raiz começa a crescer, esse demônio, com perdão da palavra. Mas ele cresce e enrola. Né? O delas enrola, mas de um jeito diferente. Aí elas jogaram na minha cara e de outras meninas da aula. É a genética. É o DNA que vai predizer como as estruturas do nosso corpo vão se comportar. No caso da perda de peso, Sofia, é a mesma coisa. Quem tem predisposição genética a ser magro, a cadeia no milagre. Quem tem predisposição genética a ser magro, será magro por toda a vida. Não quer dizer que será saudável. Pode ter colesterol alto, pode ter hipertensão, pode ter até diabetes. Mas o físico será o quê? Baixa reserva de gordura. Porque o DNA dele diz, olha, esse corpo não vai armazenar muita gordura. Quem tem predisposição a ser gordo, a ter transtorno de peso, vai fazer dieta, vai malhar, vai ir para um fit, vai morrer, vai correr, vai dar dor no ciático, vai passar fome, vai comer bem, vai fazer tudo. Por isso que eu prefiro ser gorda, tipo, sabe, ter uma genética mais de gordinha e tal, e ser saudável, porque eu fiz até exame preocupado e tal, mas eu sou saudável, do que ser magra e ter vários problemas. Entendeu? Então, assim, é porque existe uma predisposição genética em acumular um pouco mais de gordura. Mas, assim, se você controlar essa ingestão alimentar, fazer exercício, tomar sol, meditar, não estressar, cuidar da vida, ser feliz, né? Dar tchau para boy lixo, para garota. Como é que é? Mulher... Tem mulher lixo? Tem, né? Claro que tem. Eu acho que tchau para boy lixo é difícil, hein?
Ah, né? Não, a gente aprende. Então, se a gente fizer tudo Mais isso, difícil do que né, emagrecer. tirar a gente lixo da nossa vida, aí tá tudo ok. Da mesma forma que quem tem predisposição a ser mais magro, a não acumular essa gordura, que tá aí nesse adipócito amarelinho, né, tem que tomar um cuidado, porque tem pouca gordura no adipócito, mas pode ter mais colesterol no sangue, pode ter a pressão arterial elevada, pode inclusive ter diabetes, tá? Então, o que é importante é, nos indivíduos com sobrepeso e obesidade, a chance de ter diabetes tipo 2 é muito maior. Então, tem que cuidar para não ter, né? E aí a gente vai ver os tratamentos depois e como prevenir. Mas a gente tem que lembrar que a questão física, corporal, estética, de ter mais ou menos gordura, é uma predisposição genética. E aí a gente tem que lembrar também que no indivíduo que tem sobrepeso e obesidade, não é simplesmente, se comer, se fizesse a dieta e malhasse, não estava assim. Tem todo um mecanismo bioquímico e fisiológico que regula, né? Inclusive, por exemplo, de enzimas que o próprio tecido adiposo produz para regular o apetite, né? Porque está aumentando, então vamos dar uma regulada. E pensa, não, peraí, não pode perder o controle. Mas que o organismo ele resiste, e aí cria o que a gente chama de resistência, né? A alguns hormônios que vão aumentar o apetite da pessoa ao invés de diminuir. Né? Então, tem todo um lado bioquímico que ninguém fala, até porque ninguém quer estudar bioquímica, né? Que é difícil, né? A gente quer só, com perdão da palavra, compartilhar fake news no WhatsApp, essas explicações bestas, porque eu podia chegar aqui e falar assim, gente, perde peso porque consome gordura ao invés de glicose, né? Mas eu acho que vocês merecem uma explicação um pouco melhor, pensando até que a minha não deve estar lá essas coisas, não, mas enfim. Vamos lá. Eu não entendi, Andréia. Acaba diminuindo demais o quê? Você tem o diabético que acaba diminuindo a fome? Ou o hormônio que acaba diminuindo a fome, é isso? Ah, tá. Não, o próprio tecido adiposo tem, né, que é a leptina. Mas aí o que acontece é que tem umas questões, a gente vai ver lá em obesidade, umas alterações fisiológicas e bioquímicas que fazem o corpo da gente a não responder essa leptina, sabe? É como se ela tivesse aqui sobrando e a gente falasse assim, não tô vendo. E aí o apetite aumenta em exagerado. Agora, no caso de pessoas magras, que eu tô achando que é o seu caso, que é assim, que tem pouco apetite, você tem que ver duas coisas importantes. O que é pouco apetite, né? Porque às vezes a gente acha, eu como tão pouco. Não, às vezes você come o que é necessário para você. E ter pouco apetite, comer a quantidade necessária para você, ou ter o apetite normal, que eu acho, é diferente de ter um corpo que você queria ter, porque você viu fulano que tem o quadril assim, o peito assado, não sei o que, e eu não consigo, porque geneticamente eu acumulo pouca gordura, né? E aí a gente tem que chegar num consenso, né? Cada um à sua maneira tem que fazer uns ajustes, mas a gente nunca vai deixar de ser quem a gente é. Então, assim, eu tô lá todo dia, vou lá no Fit fazer exercício. Mas eu nunca vou ser a Gisele 20, né? Por quê? Porque, né, me faltam uns 20 centímetros de altura, né? O meu ombro, a largura de uma tábua de passar, então, assim, não vai ter aquele ombro estreito dela. Né? Então, assim, a minha predisposição genética é para ter esse corpo. A única coisa que eu estou ralando aí, não está dando muito efeito, porque mentira, está dando assim, é para tentar diminuir um pouco de peso, principalmente na pandemia, né? Que a gente fica muito parado dentro de casa. Mas a gente tem que entender que a gente não vai mudar de corpo. A gente vai adequar algumas coisas do nosso corpo. Então, quem é magro vai malhar, ganhar massa, vai ficar mais forte, né? Vai comer bem, mas não vai virar a Graciane Barbosa, sem usar bomba, né? Usando anabolizante, a gente vira o que a gente quiser, né? Mas não é saudável também. É isso. Tem que ver um monte de coisa, Andréia. Se tem muita gordura na sua comida, o que você está comendo primeiro, e se realmente o que você come é o necessário para você, que eu acho que é, que você é uma menina saudável. Talvez não fosse necessário comer mais,
né? Vamos lá. Então, quando a gente tem um indivíduo diabético, as células dele ficam no que a gente chama, que está escrito aí, estado de jejum. É como se a gente estivesse em jejum. Quando a gente está em jejum, a gente não vai ficando fraco, com fome, e se a gente não comer, a gente desmaia. É isso aí. Só que aí a gente tira energia, a gente não tem diabetes do fígado, né, do músculo, e aí dá uma recuperada, espera até a hora do almoço, vai lá e come um pratão, ou um pratinho, como que for necessário. Aí, só que aí esse organismo do diabético, o que acontece é que a gente está comendo, mas a fraqueza ainda vem, né? Por isso que um dos sintomas também é fraqueza. E aí, para contrabalancear isso, o organismo faz o quê? Começa a queimar a gordura de reserva e até as proteínas musculares. Por isso que ele desnutre bastante. Fica bem magrinho. Aí depois que começa o tratamento, ele volta ao peso ou normal ou aumenta um pouco de peso. Agora, a polifagia. A polifagia é uma polêmica. Por quê? Porque existem duas teorias, ninguém fala muito sobre isso. Assim, eu até quero procurar mais artigos de fisiologia que expliquem, né? Que os que eu achei explica, né? Joga para o lado da leptina, fala da insulina, mas não explica insulina. E sempre foi assim. Na verdade, qual que é o conceito que eu estudo desde que eu era graduanda, né? É que o decreto, no centro de saciedade, no hipotálamo, né, vai haver uma dependência de glicose. E aí, como essa glicose vai estar mais baixa, né, disponível dentro das células, o centro de saciedade vai ficar inativado. Que a gente tem o centro da fome e o da saciedade. O da Andréia mesmo, só dá colocar uma colher na boca, a saciedade dela já começa a esticar os braços e pensar, vou trabalhar, né? E aí, assim, uma das explicações é essa, de que o centro de saciedade, ele fica inativo, né? E aí a pessoa não se sacia, é sacia mesmo, né? Não se sacia ou sacia, enfim, não para de sentir fome rapidamente, né? Na medida, né? Depois de ter comido uma boa quantidade. E também alguns autores que defendem que lá no hipotálamo começa um processo inflamatório do tecido, principalmente em indivíduos obesos, porque a obesidade é uma grande inflamação no corpo. E aí, o que acontece? Esse processo inflamatório desencadeia no hipotálamo uma resistência à insulina e à leptina. Aí eu achei uma explicação mais assim, sabe? Mais assim. E aí, nessa resistência à ação desses hormônios para regular o apetite, né? Porque, pela lógica, quanto mais insulina eu produzir, mais comida eu comi. Se eu produzir muita insulina porque eu comi muito, eu tenho que parar de ter apetite. Então, pela lógica, quando a gente come um prato de comida, você já não sente mais fome. Por quê? Porque aumenta a sua insulina, ela vai lá no hipotálamo junto com a leptina e regula. Opa, vamos parar com fome, que a Márcia já comeu o prato dela. E aí, nessas situações, vai ocorrer um processo inflamatório que vai desencadear uma espécie de resistência à insulina no hipotálamo e à leptina também, que é um hormônio da saciedade. E aí a gente não consegue controlar o apetite do diabético. Quanto mais ele come, mais ele vai desencadeando resistência à insulina e à leptina, e mais fome ele vai tendo. Tá? Foi o que eu achei. Explicação bioquímica. Deixa eu ver. O que pode ser falta de alimentos ricos em fibra, Maria Luísa? Márcia, está relacionada à fome que não passa. Eu já li algo que pode ser a falta de alimentos ricos em fibras. Eu já li algo. Isso pode acontecer também, mas aí o mecanismo, Maria Luísa, é um pouco diferente.
Deixa eu explicar. É porque as fibras, elas vão inchar, né? Celulose, hemicelulose. Aí, quando a gente come um alimento rico em fibra, por exemplo, tem gente que está curtindo aí comer aquelas panquecas de banana e aveia. Não sei se vocês já comeram. Que é um ovo, a banana, a aveia, você mistura e faz uma panqueca. É quase um omelete de banana com aveia, né? Mas, enfim. Eu já comi, não é ruim, não. É bom. Mas, assim, é o que acontece. Você come essa panqueca e toma um café com leite, toma um suco, toma uma água. Por isso que eles falam muito hoje em dia na nutrição para beber muita água. Aí, esse líquido incha essas fibras do estômago, aí você fica sem fome umas 5 horas. Às vezes dá o horário do almoço e você pensa assim, gente, eu vou almoçar, mas eu não quero. Por quê? Porque tá inchado o estômago. Entendeu? E aí, quando a gente come alimentos ricos em fibra, aumenta a saciedade, porque o estômago fica inchado. Mas a fibra não vai lá no hipotálamo, não, tá bom? Aí, no caso do paciente diabético, geralmente ele não come fibra, você tá certa. Ele come muito arroz, feijão, carne, farofa, mas fibra não. Então, quando ele começa a comer fibra, que é o que a gente vai ver na aula de semana que vem, ele perde peso e ajuda a regular o apetite e ajuda a regular a glicose sanguínea, tá? Entendi, Márcia. Obrigada. De nada, meu trabalho, estou às ordens. Estão discutindo aqui que fez errado. Ah, gente, isso é muito gosto, né? Essa de banana. Aí, quando a banana tá bem madura, eu gosto, né? Assim como eu adoro. Eu fiz aqui em casa esses dias um pão sem farinha de trigo, com farinha de coco e farinha de linhaça. Gente, todo mundo que comeu gostou. Todo mundo, até gente chata, assim, que só come porcaria, comeu, gostou. Tinha gente que queria carregar meu pão para casa. Falei, não, gente, eu faço para vocês, sabe? Eu sou meio contra essa coisa de a gente ficar dourando a pílula. Eu acho que a gente pode comer um pão de sal, com manteiga, tomar café com leite. A gente também pode comer um pão com farinha de linhaça, qual que é o problema, né? Eu acho que tem que variar, né? Mas se está precisando comer fibra, tem que comer fibra, né? E é o que é melhor. Vamos lá. Vamos lá. Olha, agora, outro sintoma. Aliás, voltando, vocês entenderam o excesso de apetite no paciente? Entenderam? Não tem nenhuma resposta aqui. Ok, Lauren. Obrigada, Lauren, que está me respondendo. Só a Lauren, Isadora e o Carlos. Obrigada, Carlos. Vamos lá. Obrigada, Isadora. Poliúria, que é outro sintoma, que é urinar em excesso, e polidipsia, que é sede em excesso. Não, sim, mas é porque a gente não usa isso como hormônios da saciação. Leptina, sim, insulina, não. Também é uma ação dela. Mas está relacionado a uma região do hipotálamo que não vai controlar a saciedade na baixa celular de glicose. Tá bom, Érica? Ok? Ok. Então vamos lá. Poliúria e polidipsia, né? Poliúria é urina em excesso, urinar em excesso, e polidipsia é sede em excesso. Aí a gente tem que voltar, gente, lá no primeiro ano, na aula de fisiologia da Fernanda. Vamos lá. Isso aqui é a base do sistema de filtração do rim, que vai cair no Enem desse ano. Aqui a gente tem um néfron, né? Que vocês já um glomérulo, perdão, que vocês já estudaram, né? Que é, né, bonitinho, tal. Aqui a gente tem a cápsula de Boa, né? As artérias entram, porque vocês sabem, né? Xixi, urina é sangue filtrado. Né? A gente filtra o sangue no rim, todo o sangue vai para o rim, filtra, volta para o corpo e o rim manda fora tudo que a gente não utiliza com um pouco de água. A isso a gente dá um nome de urina ou de xixi, tá? Então, olha assim, ó, vamos pensar no indivíduo normal primeiro, sadio. O sangue arterial vem aqui, né? Aí o sangue arterial passa pelo glomérulo, filtra.
que até parece uma peneirinha mesmo, né? Filtra, aí o resto do sangue volta para a arteríola ferente, passa pelos capilares aqui, alguma coisinha que vê ainda que, não, esse aqui passou no sangue, filtrou mal, sai aqui, né, nesses capilares peritubulares, aqui no número 3, e desce na urina, no túbulo renal. Vai para a bexiga, vira urina e vai para o vaso sanitário. Então, isso aqui o dia inteiro. Vocês estão bebendo água, suco, filtrando sangue aí. Obrigada, Carlos, eu vou dispor mesmo. Aí, assim, entra o sangue aqui, filtra no glomérulo, deixa o que é impuro, volta, passa pela arteríola ferente, desce, né? Aí aqui nesses capilares, né? O que ainda for ruim, joga fora e tudo que for bom, volta para o sangue de novo, tá? É isso aí o dia inteiro. E são milhões de unidades dessas de néfron, né? No seu rim, fazendo isso o dia inteiro, filtrando sangue, fazendo xixi. Quanto mais água a gente bebe, mais sangue a gente filtra, mais xixi a gente produz. O que acontece com a glicose? A glicose não passa aqui no glomérulo. Ela não filtra no glomérulo, no indivíduo sadio. Ela vem, ela passa, mas ela não, ela fica retida, para vocês entenderem melhor. Então, vem aqui, ó, em cima, onde está escrito sangue arterial, todo mundo presta atenção. Entra uma glicose. Oh, meu Deus, cadê meu cursor? Ah, achei. Então, entra a glicose, ela entra aqui no glomérulo, deixa sair urina, deixa sair água, sei lá, alguns resíduos, mas a glicose não sai. A glicose volta aqui pela arteríola ferente, volta e vai de novo para o corpo. Então, a glicose passa o dia inteiro dentro do rim. Daí vocês já vão pensando, tá? Por que diabético tem problema renal? Ali, no indivíduo sadio, passa glicose o dia inteiro. Agora, imagina quando está em excesso. Vai ou não vai danificar o rim? Então, volta, cursou. Peraí. Ih, voltou. Então, no indivíduo diabético, o que acontece? A glicose vai entrar, vai descer, e ao invés dela ficar retida aqui, ó, no glomérulo, essa estrutura redonda aqui, ela vai passar. Porque vai ter um excesso tão grande de glicose que chega a um ponto que o glomérulo começa a perder a capacidade de reter essa glicose, ele vai afrouxando e deixa a glicose sair. Aí, quando ela passa, ela vai direto para o túbulo renal, e aí ela começa a aumentar a osmolaridade da urina. Lembra que vocês estudaram osmose em biologia? Que é quando tem um meio mais concentrado, um meio menos concentrado. Aí a água do meio menos concentrado vai para o lugar mais concentrado para diluir tudo. É isso que vai acontecer. Na hora que essas moléculas de glicose acumularem aqui no túbulo renal, vai sair água aqui dos capilares, vai sair água de toda a parede do túbulo renal, para quê? Para diluir esse tanto de glicose em excesso. E aí vai aumentar o quê? O volume de urina na bexiga, a pessoa vai ao banheiro toda hora. Porque ela vai perder muita água para diluir essa glicose na urina. Ok? Entenderam? Aí, o que acontece em contrapartida? Opa. Né? Como os rins vão perdendo a capacidade de filtrar essa glicose e vai eliminando na urina, aumenta a quantidade de água na urina. A pessoa faz muito xixi. Essa quantidade de água que aumenta vem do sangue, do corpo. Aí o volume sanguíneo começa a diminuir. Aí eu sinto o quê? Sede, muita sede. Para quê? Para repor a água que eu estou perdendo, senão eu vou desidratar. Então, em contrapartida, o paciente, né, consequentemente, o paciente sente muita sede.
faz muito xixi, está eliminando muita glicose na urina e sente muita sede, né? Tem que beber mais água. Entenderam? Entendeu, Érica? Érica está dormindo. Ah, sim, ela respondeu. Não, mas se tiver muito ruim, não, porque agora que eu vi que o negócio não subiu, perdão. Se tiver muito ruim em relação à explicação lá do curso, você pode intervir, tá? E é só esses sintomas, né, Érica? A perda de peso, polifagia, poliúria e polidipsia. Foi assim mesmo, ele foi destrinchando cada palavra dessa, cada doença, e relacionando, e no final ele só fez a relação que seria o diabetes tipo 2 mesmo. Por Não. todas as questões de já ter algum parente, de estar acima do peso, da glicose aquele nível, tal. E principalmente pela idade da paciente, né? Que dificilmente pode acontecer, porque né, o organismo ele é feito para se adaptar, como eu falei. Mas dificilmente um paciente vai desenvolver diabetes tipo 1 com 42 anos, é bem raro. Se fosse o tipo 1, seria uma coisa bem rara, tá bom? Então, gente, era assim, ó, já passamos o nosso horário. Meu Deus do céu, não tem jeito, né? Mas, assim, espero que vocês tenham entendido, que tenha sido produtivo. E quem quiser que a gente discuta outros estudos de caso, só me mandar. Eu só peço para me mandar com um tempo de antecedência, porque eu não vou ficar aqui enrolando, respondendo de qualquer jeito. Tem que pesquisar, pegar um livro de fisiologia, uns artigos, né? Para a gente fazer um trabalho bem feito. Aí vocês me mandam uma semana antes, que eu prometo que eu vou fazer a mesma coisa para a gente ter aulas de reforço, né, com uma complementação tão bacana quanto essa. E aí eu já agradeço a Érica, porque, assim, eu acho que de longe, para mim, tá? Para vocês talvez tenha sido ruim, mas de longe, para mim, foi uma das melhores aulas que eu dei no ensino remoto, assim, em termos de satisfação pessoal, de atender uma demanda de um aluno, sabe? Que vocês perguntarem fazem muito bem para a gente. Quando a turma está desinteressada, a gente fica deprimido. Ô, Tá Márcio, bom? eu acho que toda aula pode ser algo assim. Eu gostei muito, foi muito produtivo, deu para revisar bastante coisa de anatomia do primeiro ano. Foi muito interessante, eu gostei muito. Né, vocês estão querendo me ver estudando matéria dos outros e até morrer. Mas eu faço sim. Mas aí mandem, eu tenho umas ideias de coisas que a gente vai trabalhar nas aulas de reforço, né? E aí, na próxima aula de reforço, eu tento trazer uma coisa diferente. Embora a gente vai entrar na parte de dietoterapia, mas eu tento trazer alguma coisa que envolva dietoterapia e outras disciplinas que tenham uma ligação com o Enem. Tá bom? Porque eu sei que agora vocês estão bem focados no Enem. Mas se alguém quiser também dar uma variada, porque às vezes também a gente fica tão de saco cheio de falar de Enem no terceiro ano, de alguém perguntar o que a gente vai fazer, que às vezes também é bom variar. Às vezes falar de uma coisa totalmente alheia dá uma arejada na cabeça. Vou tentar intercalar, tá bom? Notícia ruim, Sofia? Que notícia ruim? Ah, eu já sei disso, Fiuk na final. Ai, coitada, mas Show das plantas. a Juliette não aguenta, como é que fala? Trem de resistência, não, coitada. Ela já começa o trem chorando. Não sei para que vai, viu? Ah, vou sentar aqui. Mas eu acho que ela ganha. Não, ela vai. Para ela não ganhar, gente, tem que acontecer assim. Um terremoto. A Globo roubar para o Fiuk ganhar, para o Gil, para qualquer um. Agora eu só queria que a Camila ganhasse também, né? Que é uma mulher preta na final, mas. Mas será que quem sai nesse paredão? Ah, eu acho que eles vão tirar a Camila. Será? Ou o Gil, Sim. né? Porque a torcida da Juliette, eu acho que ajuda a Camila. Ai, tomara, que então São 20 Juliette, da Camila. Juliette. Aí a gente aguenta o Fiuk, mas eu gostava do Gil também. O Gil é meio perdido, coitado, é só isso. Gente, Mas é coisa que a vida fez com ele. ele lá. Ó, então é o seguinte, nós vamos terminar hoje. Quem tiver alguma dúvida do exercício lá, pode me mandar, tá? Para resolver.
Se eu não me engano, só queria falar uma coisa, eu acho que tem uma questão lá que ficou, que está falando de mal de Parkinson, depois vocês olham se não ficou. Porque eu lembro que eu olhei, eu ia tirar, eu estou com medo de não ter tirado, mas ninguém falou nada comigo, eu devo ter tirado. Se tiver alguma coisa que não é diabetes, vocês podem riscar e anular que não é para fazer, tá bom? Não é diabetes assim, né? Uma coisa, mal de Parkinson, Alzheimer, não sei o que e tal. Mas se estiver falando de diabetes, obesidade para gerar diabetes, alguma coisa nesse sentido, vocês podem deixar, ok? Tem não, né, Gabi? Então eu tirei. É porque eu vi, então, pelo menos isso eu lembrei de tirar. Acho que eu estava tão cansada que eu fiquei achando que não tirei. Ó, beijos, muito obrigada. Bom final de semana. Fiquem bem. E até semana que vem, na aula sobre dieta terapia, tá? Beijinhos.